Estamos de volta com o Metrópole Debate. Mais perguntas chegando para o professor Paulo Bacelar. Uma dúvida vem de um telespectador da Barra do Ceará que preferiu não se identificar. Ele conta a seguinte história, professor Paulo Bacelar. Ele trabalha em um depósito há 1 ano e 6 meses e outros amigos estão há mais de 6 anos na empresa. E eles descobriram que nunca houve depósito do FGTS. Esse telespectador afirma que já foi ao Ministério do Trabalho, prometeram ir lá os representantes da empresa, mas nunca apareceram. O que eles podem fazer, professor Paulo Bacelar? Outro detalhe, a empresa foi fechada, abriram outra empresa e não deram baixa nas carteiras, nem registraram nas carteiras essa mudança. O que precisam fazer esses funcionários? Olha, a princípio não precisa dar baixa na carteira e reinformar a nova carteira, porque trata-se de uma sucessão de empregadores com o mesmo empregador, só que com outro nome, outro CNPJ. Então ela permanece com aquele vínculo naquela empresa. O certo seria dar baixa, porque tem outro CNPJ, mas se não der, você não vai ter prejuízo nenhum, porque prova-se que são os mesmos donos e a mesma atividade que você exerce, então você terá aí direito a ter reconhecido o seu tempo todo que você trabalha com a carteira aberta. Sobre a FGTS, você pode ajuizar uma reclamação trabalhista depois que você sair da empresa, ou até se você quiser sair logo, por causa dessa situação, porque trata-se de uma quebra de contrato de trabalho. Então você pode pedir para sair e ser considerado como se a empresa estivesse botando você para fora, porque trata-se de uma quebra de contrato e você não terá nenhum prejuízo. A nossa telespectadora, identificada com o nome de Lucélia, diz que tem 8 anos de contribuição e há 2 anos e 9 meses está com infecção urinária crônica, hipotireoidismo e estenose de uretra. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se há possibilidade de conseguir a aposentadoria. Olha, como eu disse, a questão médica eu não tenho como falar, mas você pode, se você for segurada, dar entrada no auxílio-doença previdenciário e o médico irá decidir essa questão. Edivaldo de Calcaia, aposentado desde 1997, ele pode pedir revisão da aposentadoria? Não, a aposentadoria, qualquer benefício, ela tem um prazo de 10 anos para você pedir qualquer revisão. Então, em 97, findou-se em 2007 o direito a você pedir uma revisão. O nosso telespectador Atla trabalha com carteira assinada desde 2010, porém nunca recebeu o PIS. Ele pergunta se pode pagar o INSS em forma de carnê para ter direito ao PIS. Não, o PIS é dado somente para quem é empregado. Fernando da Vila Velha, há 2 anos e 6 meses, o Fernando deu entrada no período da aposentadoria especial. Se o senhor Fernando trabalha com produtos químicos, professor Paulo Bacelar, ruído, calor e chumbo derretido, e constatando essa informação e constando essa informação no PPP, por que o INSS já negou mais de uma vez o pedido de aposentadoria? Olha, existem vários fatores. Primeiro, precisa saber se essa atividade que você exerce, existe o contato intermitente, quer dizer, sem você parar, você não pode, por exemplo, trabalhar só uma parte do dia e estar em contato com esses produtos. Se você trabalha somente à tarde, ou então só vai lá uma vez ou outra, trabalha em escritório, mas vai fiscalizar em algum período do dia e tem contato com esse período, não é permanente, então ele não terá direito. Também, outra situação é que a própria empresa informa no PPP que houve equipamento de proteção individual que sanou esse contato que você teve, essa nocividade que você teve com esse contato. Então vai depender muito da análise do caso em concreto para poder dar uma resposta mais consertiva. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Francisco Edilson, do bairro Carlito Pamplona, diz que sofreu um infarto, solicitou o auxílio-doença e foi negado, mas na 3ª tentativa a Justiça concedeu esse direito. Hoje ele está de licença e recebe 70% do salário. Esse período, quando o benefício é concedido pela Justiça, é de 1 ano apenas ou o INSS manda carta avisando sobre nova perícia? Quando auxílio-doença é concedido judicialmente, esse benefício fica concedido apenas por 6 meses. A cada 6 meses o INSS tem que fazer perícia médica. Se a INSS não chamar, é bom que você compareça à agência para fazer uma nova perícia. E aí, a partir daí, terá direito à prorrogação. O telespectador Aloísio Paulo, do bairro Bom Sucesso, diz que tem 60 anos de idade e recebe auxílio-doença do plano de 10 anos. Ele quer saber se quando fizer 65 anos de idade já poderá pedir a aposentadoria. Se você tiver 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, contando com esse período de auxílio-doença, você terá direito à aposentadoria. Francisco Nascimento Alves, do bairro Bom Jardim, tem 54 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ele pode entrar com pedido de auxílio-doença com esse tempo de contribuição?
Não, você só vai ter direito ao auxílio-doença se você for considerado segurado no momento do período da sua incapacidade da sua doença. O fato de você ter pago 25 anos, se você não pagou mais durante 3 anos ou mais, você não é mais segurado, mesmo que você tenha pago os 25 anos, você não terá direito ao auxílio-doença. Dona Maria José de Oliveira, do Henrique Jorge, tem 50 anos de idade e 15 anos de contribuição. E ela pergunta se precisa pagar mais alguns meses para se aposentar. Não, o tempo de contribuição, a carência mínima, que é de 15 anos, a senhora já tem. Então, você só falta ainda chegar à idade. Então, só vai se aposentar quando tiver 60 anos de idade. Ana Luísa Mariano Calcaia pergunta se quando um deficiente físico ou mental trabalha de carteira assinada, perde o benefício previdenciário. Não, se ela estiver recebendo um amparo social deficiente físico, o fato dela começar a trabalhar, esse benefício não é perdido, ele fica suspenso. Então é importante que você que trabalha, que recebe o benefício o benefício LOAS, né, que é chamado de LOAS, por deficiência, você vá a uma agência do INSS e informe que está trabalhando, que é para o INSS suspender o benefício. Porque se o INSS descobrir que você trabalhou e recebeu o benefício do amparo social deficiente físico concomitantemente, o INSS irá entrar com ação para que você devolva o dinheiro que você recebeu concomitante. Francilene de Souza Oliveira, também de Calcaia. A mãe e o pai dela, professor Paulo Bacelar, eram aposentados como produtores rurais pelo INSS, porém a mãe dela veio a falecer. A dona Francilene pergunta se o pai tem direito a uma pensão. Olha, se ela era casada com ele tem uma aposentadoria rural, com certeza ela terá direito à pensão. José Josafá Filho, do Parque Genibaú. Ele trabalha há 3 meses em uma empresa e essa empresa quer demiti-lo. E o José Josafá pergunta se tem algum direito correspondente a esse período. Se você estiver ainda dentro do prazo de experiência, que pode ser até 90 dias, você terá direito às verbas proporcionais, férias proporcionais, 13º proporcional, mas não terá direito ao aviso prévio nem a multa do FGTS. O nosso telespectador Francisco das Chagas, do bairro Barra do Ceará, trabalhou durante 23 anos em uma empresa e ganhava 3 salários mínimos. E hoje o senhor Francisco quer saber se ele pode voltar a contribuir com um percentual menor. Olha, você pode contribuir entre o mínimo e o teto da Previdência, que é de R$ 4.000 e poucos reais, em cima de uma alíquota de 20%. Pergunta do telespectador Luiz Eduardo, do bairro Henrique Jorge. Uma pessoa que tem a carteira assinada pode perder a pensão por morte? Não, não pode. A pensão aí é herdada, então, ela tiver mesmo uma pensão que ele por tenha morte, a carteira assinada, não há... Agora, Luciano, pode ser o seguinte, se ele for uma pessoa de menor de 21 anos, um filho, por exemplo, que recebe a pensão de um pai ou de uma mãe, o fato dele trabalhar vai emancipá-lo. E a emancipação, sim, pode ser que seja essa pergunta, a emancipação faz extinguir a sua pensão por morte, sim. Daiane Souza Medeiros, de Calcaia, ela quer saber se pode trabalhar sem perder a pensão do falecido marido. Uma pergunta bem parecida. Mulher, não, no caso do filho, sim, se ele trabalhar antes dos 21 anos e emancipar antes dos 21, ele irá perder a pensão, mas a mulher não, ela não perde a pensão por trabalhar. Pergunta da Adriana Leonília de Jesus, do bairro Vila Velha. Ela trabalha em uma empresa que os pagamentos dos funcionários são feitos de forma quinzenal, dia 5 e dia 20. Se por acaso, professor Paulo Bacelar, o dia do pagamento cair na segunda, a empresa passou uma semana para efetuar o pagamento. A telespectadora pergunta se isso é correto. Não, a empresa ela tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento dos seus empregados. Não existe na CLT nenhuma forma de pagamento quinzenal. Isso é a empresa que vai fazer um acordo coletivo com os seus empregados. O que a CLT garante é que a empresa deve pagar até o 5º dia útil de cada mês, 5º dia útil de cada mês, os seus empregados. Aí, no caso, aí, a nossa telespectadora precisa observar qual o acordo feito entre a categoria a qual ela pertence e o sindicato. Se existe um acordo coletivo dizendo que a empresa, no caso, aumenta uma semana, esse acordo está ferindo a CLT. Ela poderá aí ver se esse acordo não está sendo ilegal, mas talvez seja somente pela parte quinzenal em que a CLT não diz. Professor Paulo Bacelar, o Walter Simão, telespectador do Conjunto Ceará, tem uma dúvida. Um avô pode repassar uma pensão para os netos? Não. O neto, ele deixou de ser dependente da Previdência em 91. Agora, um neto, ele pode ser tutelado pelo avô, né? O pai e a mãe morreram, e o avô aí pede uma tutela judicial para aquele menor, para que ele seja o tutor. Não é guarda. Ele não vai ter a guarda judicial, vai ter a tutela. Nesse caso, na tutela, o neto pode ter direito à pensão do avô, mas não basta que seja tutor.
ele deverá ter uma declaração em vida, dizendo que ele quer que passe aquela pensão para aquele neto tutelado, e também o tutelado deverá comprovar a dependência econômica com o avô. É uma coisa mais difícil, mas tem direito sim. E daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Metrópole Debate.